alvéolos, ou seja, os alvéolos compartilham suas paredes com os alvéolos vizinhos. Isso ajuda a manter os alvéolos abertos, evitando seu colapso. Já o segundo motivo é devido à presença do surfactante produzido. Laura, eu acho que meu sobrinho teve algum problema com esse surfactante, sabia? Sério? Será que ele teve a síndrome da angústia respiratória do recém-nascido? Não sei o que é isso. Tem um podcast muito legal que eu vi sobre isso, ó. Vou te mostrar. Boa tarde, pessoal! Hoje nós estamos aqui com a professora Bruna Duarte, pediatra e neonatologista, e hoje nós viemos falar um pouco sobre a síndrome do desconforto respiratório do recém-nascido. Oi, pessoal, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz em participar dessa atividade, especialmente porque é a minha área, né? Que eu gosto tanto dos meus recém-nascidos. Vamos começar, Gabi? Sim, professora, primeiramente eu queria saber o que é essa síndrome do desconforto respiratório e por que ela acontece. Quando a gente fala de síndrome, a gente está falando de um conjunto de sinais e sintomas. A gente fala de síndrome do desconforto respiratório do recém-nascido. Então, a gente está falando de um conjunto de sinais e sintomas no recém-nascido, secundários à ausência ou redução, né, ou quantidade insuficiente de surfactante nesse bebê. Essa é uma doença tipicamente de um prematuro. O bebê prematuro, ele ainda não tem a produção, ele ainda não tem a quantidade adequada de surfactante para manter os alvéolos abertos, né, como vocês viram no GT, de mecânica das relações, e isso vai causar um quadro de uma insuficiência respiratória, que é o que a gente vê clinicamente no bebê prematuro. Então, o bebê prematuro ele vai ter esses sinais de esforço respiratório, que a gente pode chamar de insuficiência respiratória, sempre secundários à produção insuficiente de surfactante. Acho que por definição seria isso, Gabi. Certo. Existe alguma forma de prevenção? Existe. A primeira prevenção seria não nascer prematuro, né? Pode parecer óbvio demais, mas os bebês não prematuros, eles não vão ter essa doença. Então, um bebê que nasce de termo, ou seja, que nasce no momento adequado, ele não tem uma deficiência de surfactante. Então, quanto a gente puder evitar isso com um pré-natal, uma assistência pré-natal de qualidade, uma assistência adequada para essa gestante, a gente vai estar reduzindo, vai estar prevenindo a síndrome do desconforto respiratório do recém-nascido. Outra forma, que já é amplamente difundida e que tem um nível de evidência alto de um impacto na vida desse recém-nascido, é o uso do corticoide. A gente pode fazer o corticoide ainda na gestante. O corticoide vai ter uma passagem transplacentária, vai chegar ao feto e vai induzir uma maturação pulmonar. Quando a gente fala de indução de maturação pulmonar, a gente está falando de pneumócitos tipo 2, que vocês também viram, que são os pneumócitos responsáveis pela produção do surfactante. Hoje em dia existe uma recomendação muito clara, gestantes com risco de parto, em que seja feito corticoide se ela estiver com idade gestacional entre 24 e 34 semanas de idade gestacional. 24 você vai ter ali o início da produção. E 34, o bebê já está finalizando ali, já está chegando numa quantidade adequada de surfactante para manter seus alvéolos abertos. Então, a gente vai evitar que esse bebê nasça prematuro. Não deu. Esse bebê vai nascer. Então, vamos garantir que essa gestante receba corticoide. E uma terceira forma de prevenir é que esse bebê nasça num hospital de referência. Ele precisa nascer num local que tenha a estrutura que ele precisa. Ele é um bebê que precisa de um suporte técnico muito especializado. Então, ele precisa nascer num local onde isso possa ser fornecido para ele. Não só no suporte técnico, mas no suporte humano. Pessoas capacitadas em lidar com o prematuro, que é tão frágil. Então, essas seriam as 3 principais formas da gente prevenir. Professora, a senhora falou de 2 formas de prevenção enquanto o bebê ainda está na barriga. E uma quando ele já nasceu. Eu queria saber, no momento do nascimento, como esse diagnóstico é confirmado? O diagnóstico vai ser confirmado quando a gente tem um bebê prematuro, que tem aqueles sinais e sintomas que a gente conversou, né? Então vai ter sinais de insuficiência respiratória.
Normalmente, a depender do grau de prematuridade, isso já é inerente a ele. Então, se tem um bebê de 24 semanas, ele sabidamente vai ter a síndrome do desconforto respiratório. Então, a gente vai agir sabendo que ele tem uma fisiopatologia que justifica essa insuficiência respiratória. Então, a gente vai fornecer para esse bebê, tem um prematuro com um diagnóstico de insuficiência respiratória, a gente vai fornecer o que ele precisa. E o que esse bebê precisa? Manter os seus alvéolos abertos de forma artificial, já que ele não vai conseguir fazer isso de forma natural pela deficiência da produção de surfactante, porque ele ainda é muito prematuro. Então, a gente pode fazer isso através de ventiladores mecânicos para manter a pressão expiratória final desse bebê adequada e manter esse alvéolo aberto. Além disso, a gente vai fornecer para esse bebê o que ele não tem, que é o surfactante. E a gente vai fazer isso também de forma artificial. Ah, professora, como que a gente dá o surfactante para esse bebê? Esse surfactante ele precisa ser administrado pela via traqueal. Então, se o bebê já estiver entubado, a gente vai infundir através do tubo. Se ele não estiver entubado, a gente tem outras técnicas minimamente invasivas de infundir esse surfactante através de uma sondinha, enfim. Quando esse surfactante passa pela traqueia, ele vai se espalhar através da nossa pressão, né? A gente vai fornecer essa pressão para o bebê de forma artificial e ele vai se espalhar nos alvéolos, fazendo com que eles consigam ter uma redução da tensão superficial. Espero que vocês lembrem disso. Então, com a redução da pressão superficial, a gente vai ter uma ventilação mais fácil e uma melhora da complacência desse bebê, tá? Que é o que a gente precisa fazer nesse momento da vida dele, tá? Deu pra entender? Sim, sim. Professora, para finalizar, a senhora passou por alguma situação, algum caso clínico que lhe marcou? Sim, passei. Um caso que foi bem emblemático quando eu era residente, de um bebê de 23 semanas que era muito precioso para a família. Todos os bebês são preciosos, mas existem famílias que passaram por muitas perdas, em que às vezes a única chance de ter um filho é aquele bebê prematuro que a gente recebe. E essa mãe ela já tinha tido diversas perdas e ela teve um parto de um bebê de 23 semanas, que em muitos locais ainda é considerado um bebê inviável, de tão imaturo que é esse bebê. Mas por conta de todo esse contexto foi feito todo o investimento nesse bebê e passou por tudo isso que a gente conversou. Então ele nasceu no centro de referência, ele recebeu o surfactante nas primeiras horas de vida, recebeu ventilação mecânica artificial e com algumas semanas, talvez até um mês de vida, esse bebê foi estubado e ele foi pro colo da mãe. E foi um momento muito emocionante para toda a família. A gente ter como equipe podido proporcionar esse momento tão feliz dessa família. Foi muito legal. Pessoal, então, ficamos por aqui hoje. Muito obrigada por nos assistirem. Professora, muito obrigada pela sua participação, pelo seu tempo. E é isso. E aí, Bernardo, será que foi isso mesmo que o teu sobrinho teve? Assim, pelo vídeo foi isso mesmo. Eu até que entendi mais, sabia? E aí, Bernardo, será que foi isso mesmo que o teu primo teve? Sobrinho.